e a rua, né? Entre o público e o privado. Isso fica um pouco misturado com o jeitinho brasileiro, e é curioso, certos traços culturais são tão marcados que se você se recusa a aderir àquela conduta, aparentemente o errado é você. Né? Aquela coisa da lei de Gerson mesmo, a pessoa que quer ser certa, quer ser certinha, acaba passando por tola ou por inadequada socialmente. Então é curioso, porque não pode usar um servidor público para finalidade particular. Não pode usar ali o servidor público para comprar presente de Dia das Mães. É um objetivo nobre, comprar o presente de Dia dos Pais, mas não pode. Porque o salário dele é pago com o seu imposto. E você não paga para esse funcionário fazer trabalho privado para o outro. Você paga para esse funcionário trabalhar para você. E enquanto esse funcionário está sendo deslocado na sua função para trabalhar ali privadamente para o outro, ele está fazendo pior o serviço público. É tão comum, né? Mas, na verdade, está errado. Agora, outra coisa que o candidato aqui me pergunta é, na verdade, o que ele quer saber é se é crime de peculato. Ou seja, se existe peculato de serviço. Eu tenho peculato de coisa. Coisa, móvel, e que seja público ou particular, mas que esteja sob a custódia do Estado. Não existe peculato de uso. O que ele está me perguntando é, existe peculato de serviço? Se eu usar um servidor público e desviar ali a sua função típica, eu cometo crime de peculato? Pois a resposta para o candidato é, mais uma vez, não. É um ato de improbidade administrativa, pode levar a inúmeras consequências, por exemplo, a demissão a bem do serviço público, mas não é crime de peculato, não há peculato de serviço. Peculato é de coisa, coisa móvel, público ou particular, que esteja custodiada pelo Estado. Tudo bem? Então, a resposta aí está respondida e vamos para a próxima pergunta. Professora, eu não entendi. Então quer dizer que mesmo sem ser funcionário público, eu posso responder pelo crime de peculato? Pois é, né? É engraçado, isso realmente vira um problema para muitos candidatos, porque eles aprenderam ali a ferro e fogo que o peculato é um crime próprio, que, portanto, só pode ser praticado diretamente por funcionário público, mas isso não é verdade, ou melhor, é uma verdade parcial. O fato de ser um crime próprio, como, por exemplo, o infanticídio. Nós já tivemos aqui, no Prova Final, o programa sobre infanticídio, e aí você viu que no infanticídio, embora o infanticídio seja um crime próprio, ele admite concurso de pessoas, tanto na modalidade coautoria quanto participação. Então, deixa eu te dar um exemplo, de repente fica mais claro para você, você não entendeu, agora você entende. Imagina aquele peculato subtração, aquele peculato furto. O peculato furto, que é o peculato impróprio, está lá no parágrafo 1º, ele tem a seguinte redação: subtrair ou facilitar a subtração. Funcionário público, subtrair ou facilitar a subtração da coisa pública, valendo-se das facilidades que lhe conferem o cargo. Então, quer dizer que você já entendeu qual é o perfil, né? Subtrair ou facilitar a subtração. Agora eu vou para a historinha. Presta atenção na minha historinha. Ó, é assim. Imagina que eu sou funcionária pública e eu sei que tem um dinheiro ali na minha repartição. Mas eu não posso pegar o dinheiro porque vai dar muito na cara, concorda? Vai dar muita bandeira. Isso, vai dar muita bandeira. Então, o que que eu faço? Eu chamo você e armo com você um plano. Eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a porta da delegacia ali meio aberta, encostada, e você entra de noite, eu te dou a combinação do cofre, te digo tudo direitinho, você entra de noite, tira o dinheiro que tem lá e a gente racha meio a meio. Combinado? E você me diz, combinado. Então a gente combinou que nós dois iríamos subtrair, eu iria facilitar a subtração e você propriamente iria subtrair, mas nós dois nos valendo da facilidade que me dá o meu cargo de funcionária pública. Pois bem, que crime eu e você cometemos em concurso? Eu cometi o crime de peculato furto. E você também cometeu peculato furto. Eu e você. Vamos juntos em cana por peculato furto. Nós dois cometemos peculato furto. Agora nota, é preciso haver um concurso. Concurso é conluio, entendeu?
Concurso é um conluio, é uma unidade de desígnios. Então, imagine uma segunda situação. Eu não combinei nada com ninguém, mas eu, por negligência, deixo a porta aberta. Eu deixo a porta da delegacia aberta e vou embora, mas não combinei nada com ninguém. Você, sem ter combinado nada comigo, entra na delegacia, abre o cofre e tira tudo o que tinha lá de dentro à noite. Você abre e tira tudo o que tinha lá dentro. Sem combinar nada. Eu não sei de você e você não sabe de mim. E aí? Por que crime seremos punidos? Eu e você. Eu, por peculato culposo. Professora, não é peculato furto isso? Não. Lembra que o peculato furto é sempre doloso? E aqui nós não estamos no peculato doloso. Eu agi com negligência, com desídia, com falta de dever de cuidado. Então eu cometi um peculato culposo. E você? Você cometeu o quê? Você, sozinho? Ora, você cometeu o crime de furto. Então a resposta desse teste é essa. Eu cometi peculato culposo. E você, peculato nada. Eu, peculato culposo. E você, crime de furto. Crime de furto simples. Crime de furto e só. Tudo bem? Então a pergunta do meu querido candidato está respondida. É verdade. Parece incrível, parece estranho, parece estapafúrdio, mas é verdade. O particular também responde por peculato. Ok? Próxima pergunta. Professora, a reparação do dano no peculato tem que ser antes do recebimento, que nem no arrependimento posterior? Uma pergunta bem legal, bem pertinente, até porque nós acabamos não falando exatamente sobre o momento da reparação do dano no peculato culposo. Observa, no arrependimento posterior, realmente, como o colega disse, o arrependimento posterior, para ter validade, precisa ser feito antes do recebimento da denúncia ou da queixa. Peculato culposo, não. No peculato culposo, o arrependimento posterior pode ser feito, anota aí, nota na tua cabeça, ele pode ser feito até o trânsito em julgado. Então, eu posso reparar o dano no peculato culposo até o trânsito em julgado. Quer dizer, durante todo o processo, mesmo que em grau de recurso, mesmo que em qualquer momento, eu posso reparar o dano, que extingue a minha punibilidade. E se for feito depois, tem alguma vantagem? Que vantagem Maria leva de reparar o dano depois do trânsito em julgado? Tem vantagem, sim. Depois do trânsito em julgado, a reparação do dano reduz a pena pela metade. Então, veja, até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Depois do trânsito em julgado, reduz a pena pela metade. Tudo bem? Então, a pergunta aqui do candidato, muito pertinente, muito interessante. A resposta é essa. Se for feito até o trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Depois do trânsito em julgado, reduz a pena pela metade. Ok? Próxima questão. Professora, o que é peculato e estelionato? É uma ótima pergunta, até porque nós não falamos sobre isso. O que é peculato e estelionato? A doutrina é louca para inventar uns nomes para as coisas, uns nomes que não constam da lei. Então tá lá, peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto. O que é o peculato e estelionato? O peculato e estelionato, em primeiro lugar, não está no artigo 312. Ele está no artigo 313 do Código Penal. Ele é uma conduta bem mais leve do que o peculato. O peculato tem pena de 2 a 12 anos. O peculato e estelionato, ou chamado peculato por meio de erro de outrem, tem pena de 1 a 4 anos. Então é um crime bem mais leve. E ele é bem mais leve porque ele lesa, aí sim, o particular e não a administração. Quer dizer, ele lesa a moralidade administrativa, mas não lesa o patrimônio administrativo. Por quê? O peculato estelionato, ele tem um verbo parecido com o peculato apropriação. Ele também começa com o verbo apropriar-se. Mas enquanto no peculato apropriação, a conduta é apropriar-se de coisa que tenha posse em razão do cargo, apropriar-se de coisa de que tenha posse em razão do cargo. Esse é o peculato chamado apropriação. O peculato chamado estelionato é apropriar-se de coisa que recebeu na qualidade de funcionário público mediante erro de outrem. Apropriar-se de coisa que recebeu na qualidade de funcionário público
mediante erro de outrem. Então, quer dizer, imagina